Historinha! Dessa vez, historinha de Purim! E antes de mais Tava nada... com saudade das nossas historinhas. historinha, Muito tempo que a gente não conta né? historinha. Não tem como não. Agora tá no podcast as historinhas que eu tô contando que é, lá. querendo acesso aí, não sei, aqui embaixo? Não. Não é, né? Na bio, na não bio tem nada tem. embaixo do que eu tô falando. Enfim, a gente vai contar hoje a história de Purim e vocês vão descobrir que a história, ela não é muito bem como lhe ensinaram na escolinha, ok? Eu também fui enganado. Então compartilha aqui a minha frustração. Não contaram babado. Não contaram babado direito. E hoje tá babado, vem comigo. A gente vai contar a história com... Não vou dizer nos mínimos detalhes, porque a gente não tem tempo para isso, mas a gente vai realmente, eu acredito que vai falar muito reduz. Então, vamos lá com toda a força. A gente vai começar então com introduzindo os personagens. Vocês vão entender um pouquinho mais de quem era cada um. Começando por Mordecai. Mordecai, a Yehudi, ele era Af Beidin, ok? Ele era do Sanedrin, que era o tribunal rabínico da época. Ele era o juiz. E ele era juiz, boladão. E durante a época que eles estavam no exílio, né, da Pérsia, ele foi convocado para o exército, tá bom? Ele foi militar ainda, soldadão. E ele foi soldado junto com ninguém mais, ninguém menos do que Haman Arashá. E detalhe, Mordecai, né, sempre inteligente e tal, ele conservou todo o dinheiro dele, comida e tudo, quando eles estavam indo para uma guerra de conquista. A gente sabe que a Shushanabirá, né, que a gente fala que era a capital da Pérsia, a Pérsia era um império naquela época. Era um império maior do que a Babilônia, tal. A Pérsia era uma coisa tipo gigantesca. Então o que aconteceu? Ela estava conquistando o mundo inteiro. A gente fala até que 127 países, né, que é o que está escrito na Megilat Esther, era metade do mundo. Imagina, você ganhou o War. Você ganhou. Você conquistou, né, mais do que 24 territórios. Né? Então, o que acontece? Eles, numa dessas guerras, se não me engano, foi até para a Índia, que eles foram lá para conquistar e tudo. Mordecai teve, né, a comida dele, tudo conservado, e Haman ali, né, foi afobado, o cara, né, tinha um animal que a barriga, tal, ia comendo tudo, achava que ia dar tudo certo, eles foram presos ali no deserto. Nisso que eles estão no deserto, Haman fala, pelo amor de Deus, tudo que é mais sagrado, me dê um pouco de comida. Mordecai, sempre, né? Minha tzadik, a tzadik é na Meroshom, né? Como está escrito por aqui a volta. O tzadik, ele tem já os olhos na cabeça, ele já vê o futuro. Então a mulher falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você não tem como vender nada para mim, então venda a sua alma para mim. Olha que pesado. Se escraviza para mim, a gente vai fazer aqui um acordo. Inclusive foi feita uma tatuagem em Haman na perna. Como é que fala essa parte aqui? Essa parte aqui debaixo da perna foi feito, escrito, eu estou sendo vendido para Mordecai, a Yehudi e tal, não sei o quê. E Mordecai pegou um papel, ou seja, ele tinha um papel ainda, ele tinha um papiro, e ele escreveu isso também para ter a cópia para ele, tá bom? Só que, obviamente, depois da venda e tudo, ele ganha em pão, tá? Interessante que ele dá pão, a gente vai entender isso mais profundo quando eu falar sobre toda a Kabbalah envolvendo Purim. Vai ser outro post. Esse vai ser outro post. Ok? E nisso ele se arrepende, ele come lá o pão, tal, não sei o que, só que depois ele fala, pô, me vendi por nada, entendeu? Uma mancada. Enfim. Então a Haman, a gente já entende aqui no início da história que ele, quando pela que ele lei... pode ser comprado de volta? Como é que funciona em relação ao escravo? Então, a compra do escravo é ou 6 anos, né, que tem a libertação, ou 50 anos, né, que é o Yovel, né, o jubileu. Só que naquela época não tinha nem se passado 6 anos, se não me engano. Ou seja, Haman, para qualquer finalidade, ainda era escravo de Mordecai. A gente vai ver como é que isso tem relevância na nossa história, tá bom? Então Haman a gente já entende aí que é um zoado da vida. Mordecai era o dono de Haman. Próximo personagem da história, Esther. Esther Amalcá, como a gente conhece, a rainha Esther, ela, na verdade, ela perdeu os pais, ela era órfã, e ela se casou com Mordecai. Mordecai não era tio dela, ele era um tio de consideração, porque Mordecai adotou Esther quando ela era bebê, que ela perdeu os pais, e nisso ele criou como se fosse uma filha, como se fosse, não tanto como filha, já que eles se casaram, mas era um tio. Então por isso que muita gente confunde, fala Mordecai é tio, ele não é tio, ele era um tio de consideração, ele inclusive casou com Esther, tanto que fala Anile Dodi Vedodili, eu pro meu amado para mim, como está escrito 2 vezes, e no Shira Shirem, no Perek Beit e no Perek Het.
Mas é muito estranho, cara. O cara cuidou dela e vai lá e casa. Outras épocas, né, meu amor? Outras épocas. Enfim, então, na verdade, ela era esposa de Mordecai. Isso é muito importante, porque vai ter relevância lá na frente. Mordecai, eu não sabia, que também a gente não pode desconsiderar isso. Vamos lá, próximo da lista. Ahasverosh. Ahasverosh, na verdade, ele era um líder militar. Ahasverosh não era um rei. Ele ganhou o reinado quando ele se casou com a neta de Nabucodonosor. Quem era a neta de Nabucodonosor? Vasti. Vasti é que era a herdeira do trono, que ela era, assim, a princesinha. Né? Ok? Então, ele, na verdade, era um Zé Ninguém. Ele ganhou o posto dele de elevação quando ele se casou com Vasti, ele virou rei. Mas ele tinha um complexo de inferioridade. Isso a gente também vai ver ao longo de toda a história. Tá bom? Então, agora que a gente já introduziu os personagens, a gente pode dar início à história. Começa a história, então. Eu acho que vai ter parte 2, vai ter parte 2, parte 3, parte 5. Começa a história, então, no banquete. Vai Ribemei Ahasverosh, como está escrito em Massemeg lá na página 10b. E esse banquete, o que foi esse banquete? Para que existiu isso? Esse banquete, na verdade, foi uma comemoração de Ahasverosh, porque, segundo os cálculos de Ahasverosh, tinha dado 70 anos do exílio de Am Israel, e existia uma profecia, se não me engano foi de Jeremias, que após 70 anos da destruição do primeiro templo, o povo judeu iria voltar para a sua terra, iria fazer o segundo templo. Segundo o cálculo de Ahasverosh, tinha passado 70 anos. Baruch Hashem, Ahasverosh não era bom de cálculos, né? Ele deve ter repetido ali alguns anos, porque na verdade não tinha passado o tempo, mas ele acreditava que sim. Então o que ele fez? Ele pegou todos os utensílios que era do nosso Beit HaMikdash do primeiro. Por que ele queria tanto que a gente não voltasse para a nossa... O que ia afetar isso? Do que queria afetar? O que iria afetar era bem simples. Ele, de novo, como a gente falou, ele é um líder, ele foi um líder militar. Ele se casou com a neta de Nabucodonosor. Nabucodonosor sabia o que era o templo. Nabucodonosor sabia realmente qual era a força de Am Israel e a Kedushá de Akadosh Baruch Hu com Am Israel. Quer dizer, não tinha pra ninguém. Am Israel chegava na festa, cara, acabou a festa, entendeu? Era só Am Israel que brilhava. Pra vocês terem uma noção, a gente ia pra guerra, se a gente ia com Arona Kodesh, que era a Arca Sagrada, não tinha nem guerra, a gente ficava de boa, no máximo a gente abria um pouquinho da arca, matava todo mundo, acabou, entendeu? Era assim, era tranquilo. Né? Como está escrito, né, na história até de Avraham, né, de Parashat Lelechá, falou que ele pegava ali areia, jogava, a areia virava flechas, virava pedra, quer dizer, era um armamento barato que dava um efeito absurdo, matava todo mundo. Não tem, quando esse povo tá com a Kadosh Baruch Hu, e isso Nabucodonosor sabia muito bem, e Ahasverosh por tabela também sabia, falou, não tem pra ninguém. Ele comemorou que ele falou, Hashem abandonou Am Israel. Foi isso que ele pensou. Falou, já que abandonou, agora é minha época de reinar, meu amor. E é o que dizem todas as religiões. Fala, Hashem abandonou Am Israel, aí escolheu uma nova pessoa, Hashem abandonou Am Israel, as pessoas não entenderam ainda. Não entenderam. Aí Purim foi mais um exemplo aí nítido que ele não entendeu. E aí o que ele fez? Ele tentou realmente preencher todas as tábuas, todos os desejos da galera. Convidou todos os judeus, os rabanim, convidou todo mundo. Tava lá a cartinha endereçada pros Kohanim, pros Levim, todo mundo. Vamos lá pra balade, vamos pra night, irmão. E foram 180 dias de festa. Olha que loucura. Era de metade do ano só de festa. E cada dia era uma festa diferente, com a mesa era diferente, toda bonitona. Comidas diferentes, danças diferentes. Mas detalhe, sem música. Sem música. Ahasverosh era muito inteligente. O que ele fez? Ele falou, cara, eu vou preencher, né, o paladar deles, o tato, o olfato, a visão, mas eu não vou preencher a audição. Por quê? Porque a música, ela, como Nietzsche já dizia, né, a vida sem música não faria sentido. Através de que a Am talvez escutasse um nigun, uma canção ali que mexesse com eles podiam voltar a enxuvar. Se eles voltassem a enxuvar, já era o fim para Ahasverosh. Ele tinha muito medo disso. Então, o que ele fez? Ele trouxe a comida caché, meadrin, era cachuta ali, badat sedat haridita, mas melhor agarrar. E ele fez tudo, ele dava tudo ali, tal, não sei o que, lá. Aí a pessoa começou a curtir. Inclusive, em Maseret Megillah, no Dafio Dalif Amudai, na página 11a, fala que esse foi o grande problema de Am Israel. Que Am Israel teve oneg, ele teve prazer com toda aquela festa. Porque eles eram obrigados a ir na festa porque o rei mandou, né? Exatamente, mas não era obrigado de você ter prazer naquilo. Uhum.
ok? Mordecai Ayehudi, nesse momento, o que ele fazia? Ele ficava protestando na frente do palácio. Parem essa festa, a Hashem tá vivo, a Hashem tá com a gente e tal, não sei o quê. E a galera falava, Mordecai, meu querido, veja bem, olha como é que tá a situação. Vamos pra festa, Mordecai. Vamos lá, Mordecai. Mordecai fala, não, pô, vamos lá, pelo amor de Deus, vamos fazer de chuva, chama ainda pode e tal, não sei o que, não sei o que lá. E nisso que ele estava na porta do palácio, o que ele fez? Mordecai, ele ouviu 2 seguranças falando, se eu não me engano, era em aramaico, era uma linguagem diferente, que eles achavam que ninguém estava entendendo ali. Só que Mordecai sabia Gemoire, sabia Guemarães, sabia aramaico. Ele sabia várias línguas. Ele sabia 70 línguas, ele sabia, assim quanto o Midrash. E nisso que ele ouviu os 2 falando, eles estavam planejando uma maneira de matar Ahasverosh. Por que eles queriam matar Ahasverosh? De novo, porque Ahasverosh era um Zé Ninguém antes de se casar com Vashti. Então todo mundo sabia ali que Ahasverosh era, cara, era zoado, entendeu? Eu falei, como é que esse cara, só porque ele casou com Vashti, eu posso casar com essa mulher, não tem problema. Até porque Vashti era muito bonita. A gente aprende em Maseret Megillah, na página 14a, que Vashti, ela era linda. Só que ela era podre por dentro. A gente vai ver isso mais tarde. E aí, eles tentando ali, né, organizar, Mordecai ouve e consegue entrar no palácio. E nisso ele vai falar com um dos servos ali de Ahasverosh. Fala, olha, tô falando aqui, recebi uma informação, estão querendo te matar, estão querendo fazer tua caveira. Ahasverosh ouve, obviamente, como Ahasverosh era super desconfiado, não é que Ahasverosh fala, é impossível. Não, ele concordou, ele falou, tá bom, beleza, pega esses 2 caras. Torturaram os caras até que eles admitissem, e os 2 foram mortos. E Ahasverosh escreve num livro ali, que é o Sefer Zichronot Divrei Hayamim. A gente vai ver esse livro mais tarde, ele é fundamental para nossa história. Qual o nome do livro? Sefer Zichronot, que é o livro de lembranças, Divrei Hayamim, o diário, My Dear Diary, meu querido diário, ele chama do diáriozinho dele, meu querido diário, quiseram me matar hoje, só que não conseguiram. E Mordecai Ayehudi foi quem me salvou. Bom, ele escreveu isso, fechou o diário, esqueceu do diário, que nem a maioria das coisas aqui em casa que se perde, e depois do nada se encontra numa gaveta. Enfim, e ele voltou pra festa, tá amarradão, não sei o que lá. Se perde pra você, porque eu sempre sei de tá tuas bom, coisas. desculpa aí. Enfim, e nisso, tá lá, e a Ahasverosh sempre chamava Vashti, e ela vinha toda, não sei o que. E Vashti, o que ela fazia? Ela gostava de pegar mulheres Yehudiot, e botar elas sem tzniut, botar as mulheres de uma maneira, tipo, como é que fala, meio nojenta, assim, pra mostrar, olha só, tipo bullying, sabe? Loser, as losers. E isso é escrito em Maseret Megillah da filha do Beit muito bem, na página 12b. Queria se sentir melhor. Mas me dá keneged me dá. Você quis pisar em cima? Então a tua queda vai ser exatamente isso. Você acha que você é mais bonita do que todos e tudo? Então tem 2 delas. Tem Marlock, tem uma discussão. Primeira opinião fala que cresceram bolhas em todo o corpo dela num dos dias, né, do mistê, desse banquete. E outra opinião fala que nasceu um rabo. Ela virou um dinossauro, a mulher, tipo, sei lá, aquele lagarto lá do Homem-Aranha. Ela virou um lagarto do Homem-Aranha. Ela fala, eu estou horrível, tal, não sei o quê. E a Ahasverosh falou, pede pra ela descer. E ela não queria descer. E ele falava, porque descer a Kavaná, a intenção era descer nua, descer pela dona. Descer pela dona dançando carnaval. Tá, não sei o quê. Só que ela não quis. Por quê? É óbvio que ela não tinha problema dela ir toda peladona. O problema dela era as bolhas, ou era aquele rabo gigante. Eu falando, não posso fazer isso. A Ahasverosh tinha bebido, tinha enchido a cara, daí a gente também vê toda essa relação com o vinho. E aí, né, dentro da bebida, ele fala, o que tá acontecendo? Por que ela não quer? Aman, que nesse período já tinha voltado da guerra e virou... Para aí. Curte pra parte 2. Vai continuar a parte 2. Parte 2 da nossa historinha de Purim. Então, onde a gente estava? A gente estava que Vashti não quis descer, a Ahasverosh estava lá, mamadão, não tava. O que está acontecendo? Aman, então, quis nesse período, já tinha voltado da guerra, e como eles tinham vencido a guerra, Aman cresceu aos olhos de Ahasverosh. Os 2 eram pilantras,
Então Ahasverosh se identificou em Aman, falou, esse cara tem futuro, vou chamar ele para perto de mim. E Aman foi crescendo ali, cada vez mais aos olhos de Ahasverosh. Aman era puxa-saco e tudo. E Aman mandou Ahasverosh matar. E aí Aman, dentro dessa confiança, chegou para Ahasverosh, que estava lá chapadão, falou, aí, chapa crazy, se liga só, mata essa mulher, cara, que desrespeito. Ele fez o papel do Yetzirará. Por que ele fez isso? Porque Aman, ele falava, cara, se ele matar essa mulher, a galera vai ver ele com péssimos olhos, porque foi ela que deu o reino pro cara. Cara ingrato pra caramba. Resultado, vou conseguir o que eu quero. Ele vai morrer, eu entro, que eu sou vice-rei, eu entro como rei, tô feito. Então Aman era muito malandrão, era muito malandroca. A gente vai ver que ele vai dar tudo errado na vida dele por causa disso. Enfim, Aman então chega pra Ahasverosh, fala isso, Ahasverosh concorda, chamam Vashti e executam ela na frente de todo mundo. Imagina, o cara tá lá bebendo, a gente vê lá, pum, decapitou ela. Foi uma coisa absurda. No dia seguinte, ressaca, dá aquela batida, Ahasverosh acorda. Vashti, eu matei ela. Mandei matar. Desesperado, ele fala, meu Deus, estou sofrendo de amor. Porque sofrer de amor é brincadeira. Pera, antes tinha acontecido algumas outras coisas. Não, então. Ahasverosh então acorda de manhã tal, com a ressaca moral, beleza. Paralelamente a isso, deixa eu ver aqui o que a gente tá falando. Aman, ele saía, desfilando e tudo. O que acontece? Aman, como ele era o vice-rei, ele tinha feito um decreto que todo mundo que visse ele na rua teria que se curvar para Aman. Mordecai Yehudi não se curvou. Por quê? Agora a gente entende pela introdução que eu dei. Mordecai, ele era o dono de Aman, e um dono não pode se curvar para o seu servo. Isso é Alahá. Isso é Masayet Git, Nirot Avadim. Sabia as Alahot? Mordecai era Arabeidim. Então só que o que o Mordecai fazia? Ele falou, não posso me curvar, é proibido para mim. Não somente que é proibido para mim. Quando Aman via Mordecai ali em pé, ele levantava ainda o Yerer, como é que eu falei isso? A perna, né? Ele levantava um pouquinho a calça dele. Mordecai levantava para mostrar. Para lembrar, era um remes, lembra que tu tem a tatuagem aí, que você se vendeu para mim? Só para você entender que não tô fazendo por mal, mas é que é proibido para mim fazer isso. Aman ficava furioso, ele falava, mano, eu não suporto esse cara. Eu não suporto esse... Que ódio dele. E Aman então tenta bolar todo um plano mirabolante para destruir com o Mordecai. Só que se ele fosse matar só o Mordecai, ia ficar muito pessoal, ia pegar mal. Então o que Aman bolou? Aman todo mundo ia descobrir que ele era escravo. Todo mundo ia descobrir que ele era escravo. Pronto, acabou todo o cavó, toda a honra dele. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou matar todo o povo. Para isso eu vou criar uma desculpa. Ele foi até Ahasverosh naquela mesma manhã. Ahasverosh ainda estava meio doidão assim. Falou assim, Ahasverosh, olha só. Tem um povo que ele é diferentão. Ele não é que nem a gente, entendeu? Ele não aceita as coisas de boa, eles têm uns costumes bizarros aí. Mas Ahasverosh já não era contra os Yehudim? Yafé Meod. Ahasverosh, sim, ele tinha uma raivinha dos Yehudim. Mas era, vamos dizer assim, não fede nem cheira, sabe? Ele tem uma raiva, mas não sai pra matar. Uhum. Mas ele concordou com a Aman. Por que ele concordou com a Aman? Que ele falou, é um bom plano. Que a Aman falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio para ver que dia que a gente vai matar eles, vamos fazer um decreto e tudo. Pra gente entender de onde veio toda essa autoconfiança de Aman, isso também é importante de dizer. Isso é um pouco de Kabbalah, ok? Nessa época, vamos dizer assim, que do mundo estava numa geração chamada Dormitá. O que é Dormitá? Significa que, nossa, se eu falar isso, ninguém vai entender nada. Zayoshen, enfim, Kabbalah pura. Vamos dizer que o Mazal não estava bom, a sorte não estava boa para Am Israel. O povo de Israel realmente estava com a sorte lá embaixo. Aman sabia Kabbalah, Aman sabia astrologia, ele viu isso nas estrelas, ele falou, agora é a chance. Só que ele falou, vamos ver se realmente o Mazal, a minha sorte está boa. Porque a sorte dele está ruim, beleza. Vamos ver se a minha sorte está boa. E ele pegou o dadinho. E a gente sabe que o dado, ele é um número, né, contra o outro. Se tem um de um lado, do outro lado é? 2. 6. É um contra o outro. 1, 6, 2, 5, 3, 4. Ele tirou e saiu ali 1, 3, 3. O que é 1, 3, 3? Só que você sabe que antigamente não era o algarismo indo-arábico, né? Era os números, né? Era por letra hebraica. Então saiu Aleph, Gimel, Gimel. Aleph, Gimel, Gimel é Agag.
Só que detalhe, Agag tá em cima, naquele céu, tirou 1 e tal. Embaixo do Aleph, o que tem um número que a gente falou que é 6? É Vav. Embaixo do 3, qual é o número que tem? Dalet. Então, tudo bem. Só explicando para vocês, fica Agag em cima, embaixo então fica David. Ele falou, opa, a minha sorte está em cima, a sorte dele está embaixo. Eu vou ter sucesso em bolar um plano para matar essa galera. Então, ele foi para Ahasverosh já com um plano. O plano foi bolado. Ahasverosh concordou. Minha esposa está desesperada porque o tempo está correndo. E eles decretaram ali, então, que vão fazer um sorteio para o dia que iria realmente se oficializar seria uma guerra onde os Yehudim não teriam chance de se defender. Se vocês vão estar lá, tal, vai ser um massacre. Ahasverosh, inclusive, nesse dia, dá o anel para Aman e fala, se quiser, ó, dá a carimbada no que você quiser, já que o anel na época ele tinha todo aquele simbolismo tal de carimbo e tudo. O anel era um carimbo. O anel era um carimbo. Então ele já tinha feito esse decreto. Exatamente, já feito esse decreto. Ahasverosh, então, sente-se sozinho e tudo, chama os seus ministros e fala, o que a gente faz? Aman, mais uma vez, dá uma ideia, fala, escolhe uma mulher, cara, você tá sozinho aí, tu é o rei, você faz o que você quiser. Então a Ahasverosh foi lá dentro, né? Chamou lá, botou ptakim, né? Que nem como eu falei isso. Divulgou. Divulgou e tal, estou procurando uma mulher, tal, não sei o quê, todos vão vir pra cá, vão dançar e tudo, vão saber se arrumar. Vão se arrumar. Tinha até as cabeleireiras do reino que iam arrumar cada um. Aquela coisa maravilhosa, foi todo mundo. Dia de princesa pra mulher, qualquer uma, ainda ia ficar rica, entendeu? Verdade. E nisso, Mordecai fica sabendo. Calma, vamos lá. Aman com Ahasverosh, a gente falou. Conversa de Mordecai com Esther. Mordecai, então, ele fica sabendo. Porque Mordecai estava sempre ali, em volta, cercando ali o palácio. Que ele falou, tem uma coisa aqui que tá podre e tal. E Mordecai fica desesperado quando ele descobre que tem um plano de Aman de matar todo o Am Israel. Ele, então, vai com Esther e conversa. Esther, deixa eu te contar uma coisa. Ela fala, o que foi? Ele conta, não sei o quê. E Esther fala, olha, a gente não tem muito, né? Não tem muito o que fazer, a gente precisa de uma situação emergencial. Então Esther bola um plano e fala assim, deixa eu ir pra lá. Vamos fingir aqui que a gente não é casado nem nada. Vamos fingir que tu é meu tio, eles não sabem disso. E, cara, vou tentar seduzir o cara, né? Vamos lá, força na peruca e tudo. E, detalhe, o Beit Din não concordou. Não foi todo o Sanedrin que concordou com o Mordecai. Muitas pessoas falavam, Mordecai, o que tu tá te envolvendo, Mordecai? Vamos estudar a Torá vai proteger a gente, tal, não sei o quê. E Mordecai falou, não, nesse momento a gente tem que agora fazer alguma coisa. Mordecai também sabia Kabbalah e sabia que o Mazal de Am Israel estava lá embaixo. Ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa, senão a gente vai ser condenado. Mas para entender que até daqui a gente aprende que um líder, ele não é um líder de verdade, né? Um Rav de verdade, ele não é amado por todos. Sempre tem discussão. Sempre tem gente que fala, não, isso aí falou totalmente errado, tem nada a ver, não sei o quê. Se você vê que é um Rav que, ele é amado por todos, não sei o quê, já pode descartar que esse cara não é Rav, não é coisa nenhuma. Tá bom? Então, Mordecai foi lá, deu cara a tapa, falou, não, Alahá é como eu tô falando, a gente vai tentar fazer isso, e mandou Esther. Esther realmente era muito bonita. Esther conquistou os olhos de Ahasverosh. Detalhe, Esther, ela não se arrumou, ela não fez nada. Todo mundo, toda produzidaça, ela só foi. E detalhe, tem uma opinião ainda fala que Esther era meio esverdeada. pra ainda mudar. E mesmo ela sendo, sei lá, entendeu? Verde, ela conquistou os olhos de Ahasverosh. Olha que loucura. Milagre de Akadosh Baruch Hu. Não, mas também fala que Esther era uma das mulheres mais bonitas. Ela era uma das mulheres bonitas. Ela era linda. Então, Ahasverosh concordou e tal, se casaram. Isso vem aquela dúvida, como é que pode se casar? Ela era esposa de Mordecai e tudo. E detalhe, Mordecai não se divorciou de Esther. Por que não se divorciou de Esther? Porque se ele fosse divorciar, imagina, peraí, por que o Av Beit Din, o chefe de todo o Sanedrin, tá se divorciando da esposa? Isso iria sair shmuot, ia sair rumores durante toda a capital da Pérsia. Isso poderia chegar no ouvido de Ahasverosh. Ele ia saber que ela então era casada com Mordecai. Então ele falou, não podemos, tinha que ser tudo escondido aqui. Então, e Esther, ela era muito tsunoá, ela era muito, né, era o Derer de Am Israel, né, era de recato, a mulher, ela ficava mais em casa, então ninguém sabia que eles realmente eram casados, olha só. E por isso que deu certo o plano, Esther então casou com Ahasverosh.
E a Ahasverosh se apaixonou por ela, falou, nossa, eu te amo, até metade do reino que você pedir é teu, eu te dou tudo, tal, não sei o quê. E Esther ficava na dela, Esther ficava ali sondando tudo que estava acontecendo, e de noite ela ia lá e falava com Mordecai. Detalhe, tem opiniões que falam que não é somente que ela falava com Mordecai, não, ela saía, fazia mikve, e ela tinha relação com Mordecai. Isso é uma série do Megillah e o Gimel muito bem, na página 13b. E ela tinha relação com a Ahasverosh? E ela tinha relação também com a Ahasverosh. Ei, como é assim? O que está acontecendo? E fala que ela só tinha permissão de fazer isso porque era Karkolam. O que é Karkolam? É tipo o chão da terra. Ela chegava lá, ela vai. Aí tinha lá, ele fazia o que ele queria, ela ficava parada, imóvel. Mas tem uma opinião também que fala que ela conjurava o demônio dela. Isso ela ia Kabbalah. Isso ela pia o sol. Ela ia Kabbalah. Ela, na verdade, conjurava o demônio dela. O demônio dela era a cara dela, que é o demônio dela. E aí ele vinha e tinha relação com esse demônio. E aí ele achava e jurava que era ela. Também nunca perguntou o nome dela e tudo, que é como a gente descobre. Inclusive, Maseret Gittin fala isso. Que essa pessoa, né, a esposa, depois que volta da mikve, a gente perguntar: és tu, minha esposa? Não sei o que ela fala. Sim, sou eu, Zé Mani. Ah, tá bom, então tudo bem. Então, se ela não fala nada, opa, cuidado, que pode ser o capítulo, não pode ser o demônio. Enfim, então a Ahasverosh lá, inclusive, engravidou o demônio, tá bom? Só pra ter uma noção. Ele engravidou, só que o demônio não tem como parir. Ele entrou no corpo de Esther, e daí que nasceu o filho de Esther, que depois foi a gente vai falar no que a final. gente vai falar no final, que inclusive ele era Goi. Isso é muito interessante, que é um Yehudi, uma Yehudiá, e o filho de Yehudiá ser Goi, não faz sentido nenhum. Tá? Agora a gente entende a Alpia Sod, como é que isso se ocasionou. Legal? Então, ela tinha, né, ela passava informação, ela, olha, tá acontecendo isso, hoje quem veio visitar a Ahasverosh foi esse cara, tal, não sei o que. Realmente eles estão bolando o plano, tá ficando a coisa mais preta para Am Israel. Até que chegou um dia que foi decretado, vai ser no dia 13 de Adar, vai ser feito sorteio, tal, não sei o que. Vai ser o fim, que até então não tinha sido decretado. Vai ser sortear o quê? Ia ser sorteado foi sorteado, na verdade, foi sorteado o dia 3 de Adar, que seria o dia da guerra. Ah, tá. Que a guerra que a missão não teria a menor chance. Como é que era essa guerra? Então, era uma guerra que, por um lado, seria todo mundo, né? Todos os povos ali, tipo... Todo mundo da Pérsia e tal, a galera lá com armas, brutamontes, do outro lado, a Israel com lápis. Nada, não. A Brincadeira, nem lápis. A Israel não podia guerrear, Não esse podia era guerrear, o problema. Ela não podia se defender, exatamente, não podia ia fazer ficar nada. Presa, a Midrash fala, inclusive, ia ficar preso. Podiam pegar as coisas Então, deles. quer dizer, ia ser uma carnificina, uma chacina, né? Uma chacina. Então, nisso, Esther, então, fala pra Mordecai. Verifica a ordem. Ah, tá bom, só vou ver se... Isso, o jejum de 3 dias, exatamente. Ela fala, ó, galera, vai fazer o jejum. E ela fala, alai. Isso é interessante, que ela fala, façam sobre mim um jejum de 3 dias e eu vou tentar livrar a cara de Am Israel. Beleza, até aí, tranquilo. Am Israel então recebe sobre si, né? Mordecai vai lá, consegue emocionar o povo e tudo. O povo se coloca sacos, que eram sacos de pelo de cabra. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso. Ok? E que acaba lá pura. E choram, voltam a enxuvar por amor. Nisso, então, Esther prepara o primeiro banquete e ela chama Amar e chama Ahasverosh. Amar não entendeu nada. Ela falou, beleza, eu sou o cara, I am the guy. E o Ahasverosh também foi. E ele teve uma comida ok, foi tudo tranquilo nisso, né? Amar ficou sentindo, o cara falou, caraca, eu tô jantando, mano, com o rei e com a esposa do rei. Com a rainha. Rei e rainha. E tipo, pô, tá tudo tranquilo, a gente teve uma vibe super legal. E ele chega em casa e fala com a esposa dele, Zeres. Fala, olha, eu sou o cara. Realmente, eu tô no nível, jantei, pô, que é jantar real, cara. Não é pra qualquer um. Ela fala, nossa, que incrível. Ele fala, mas você acredita que nada disso vale 1 centavo enquanto aquele miserável daquele Mordecai estiver vivo? Olha só até onde vai. Até onde vai a ganância da pessoa. Então... Curte pra parte 3! Parte 3 da historinha de Purim. Então a gente parou onde? Fala aí, mamãe. Quando o Amar fala pra esposa que nada vale. Ah, não vale 1 centavo enquanto eu não tiver a cabeça deste homem em minhas mãos. Então eles preparam uma forca gigante de 25 metros. Até detalhe, de onde era a madeira? A madeira que ele pegou foi da Arca de Noé. Midrash fala isso. Quer dizer, ele realmente queria fazer... Tem todo uma Kabbalah em cima disso, de Gematra, por que foi isso e tal, não sei o quê. Enfim, e aí, nisso, ele preparou e tudo bonitinho. E Esther, ela terminou o banquete como dizendo...
vamos fazer um banquete amanhã? Vamos fazer de novo? Foi tão legal, foi tão maneiro, vamos fazer de novo. Mas tava sentindo, cara. Nessa noite, peraí, Vavo. Nessa noite que acontece... Mas a Ahasverosh estava um pouco ciumento, né? Não, a Ahasverosh não tava... De novo, cola poceiro, bebe uma poceiro. Toda pessoa que invalida, ele invalida com a sua própria invalidez. Como a Ahasverosh era mau caráter, ele também olhava o pior de Aman. Esse cara aí, tá melhor ficar de olho nele. E naquela noite, a Ahasverosh teve um sonho. Ok? Ele acordou assustado com o sonho dele, falando, olha, você talvez está devendo alguma coisa a alguém e você não está lembrado. Lembra que a gente falou logo no início, na parte 1, sobre o My Dear Diary, né? O meu querido diário do Ahasverosh? Então, ele lembra que ele estava devendo a alguém, vai procurar o diáriozinho, né? Você fez Zichronot Divrei e encontra realmente que Mordecai salvou a vida dele. E ele não recompensou. Ele não recompensou. A gente sabe, de acordo com o Midrash, na verdade foi uma larga Gabriel. O anjo Gabriel veio e soltou um vento absurdo na cara de Ahasverosh e por isso que ele acordou tudo assustado. Para que, né, tudo fosse encaminhado da maneira certa. Nisso ele veio e fala, caramba, eu nunca agradeci a esse homem, a Mordecai, pelo que ele fez. Ele, então, no dia seguinte, na manhã seguinte, chama Amar no meio da noite. Aí chamou Amar no meio da noite? Beleza, então chamou Amar no meio da noite e ele falou, Amar, deixa eu te falar uma coisa. Se você tivesse uma pessoa que você gostasse muito, fez uma pessoa, pô, ela salvou a tua vida, uma pessoa assim, pô, legal pra caramba. O que você faria com ela? Amar achou que estava sendo falado dele. Aí ele começou, pô, pega as roupas do rei, bota em cima do cavalo, dá uma honra, esse cara tem que sentir o máximo, Ahasverosh, não é qualquer coisa. E ele realmente, esse cara tem que sentir... Bota um servo pra cima. Bota um servo, bota ainda a pessoa que ele mais odeia, pra ainda ficar levando ele, assim, um desprezo pra esse cara, porque ele ainda vai ficar feliz por ele, e vai ficar mais feio porque o outro tá se dando mal. Agora, detalhe, por que a Amar não falou, dá o reino pra ele, ou então dá várias terras e tudo, não sei o quê. Amar não era também boba, ele falou, vai que não sou eu. Então eu vou me prevenir. Mas eu tenho quase certeza que sou eu, então eu vou dar aquele cavalo absurdo. Então Ahasverosh vira pra Amar e fala, beleza, tudo isso que você falou, anotou? Anotei. Então vai fazer com Mordecai agora. Ele, como é que é? Desculpa, eu não entendi direito. O tic-tac não bateram. Falou, não, tu vai fazer isso com o Mordecai, foi ele que salvou minha vida, não sei o que. Imagina a cara de Amar. Sim, no chão. Detalhe, por isso que eu tô falando, não acho que foi de noite, porque Amar, ele tinha voltado e tudo pra casa e tudo, e ele quando falou com... foi isso. Ele deu, foi de noite mesmo, você tem razão. A Ahasverosh deu a ideia pra Amar voltou pra casa e a Ahasverosh não tinha falado pra fazer isso com o Mordecai. Ele voltou pra cá porque ele falou, porque a filha dele preparou todo um balde com fezes e urina e tudo, que naquela época não tinha banheiro, né? Ela preparou pra ela já ficar ali no topo, porque ela achava que quem tava em cima do cavalo era o Amar, era o pai dela. E quem tava levando era Mordecai. Então ela falou, ainda vou humilhar esse cara mais ainda. Só que no dia seguinte, quando a Ahasverosh falou, ele vai fazer isso com o Mordecai, ele não sabia, ele já foi pegando Amar e tudo, falou, vai lá, vai ajudar ele, ó. O Mordecai, quando falou com o Mordecai, ele falou, eu quero que o meu servo, né, Amar, que fique lá. E realmente Amar ficou com a cara no chão. Imagina o cavó da pessoa que é orgulhosa, ainda tendo aquilo dali. Quanto maior a altura, maior a queda, ele sentiu um lixo. A filha ainda jogou o negócio, né, nele, ele ainda viu. Quando a filha descobriu que era Amar, ela viu que era o pai, ela ficou tão enojada dela mesmo que ela foi e se matou. Ela se jogou ali e ela se matou. Isso é até interessante, a gente vai ver depois um correlativo disso. E aí, né, beleza, ali a Amar estava se sentindo um lixo, voltou pra casa, tomou um banho, e falou, pelo menos eu tenho um banquete pra me alegrar. Tadinho de Amar, vai quebrar a cara mais uma vez. Então foi no segundo banquete, nisso a Esther ali já sentiu que o Mazal tinha mudado, a Amar já estava ali se dando mal. Ela veio para Ahasverosh e fala, olha, Ahasverosh, eu gostaria de te pedir uma coisa. A Ahasverosh falou, o que você quiser, eu te dou até metade do reino, blá, 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 blá. E ela falou, eu quero que você salve a minha vida, tem uma pessoa que quer me matar. Ele, ei, meu Deus, quem quer te matar? Ela, Amar quer me matar. E Amar tava lá comendo. Ei, pelo amor de Deus, já tô todo fedido até agora. Pelo amor de Deus, não faça isso. Então a Esther vai se retira, né, pro quarto dela, porque ela vai ficar bafão, vai dar problema aqui que a Ahasverosh vai ficar com raiva.
Aman correu desesperadamente para falar com Esther, pelo amor de Deus, não, porque o rei vai me matar, não sei o que lá. No que ele entra, ele tropeça e ele cai em cima de Esther. No que ele tropeça, a gente sabe, na verdade, de novo, foi uma Malar Gabriel, o anjo Gabriel, empurrou mesmo Aman para cima de Esther. Naquele momento, a Ahasverosh vai atrás dele e fala, o que esse cara tá indo atrás da minha esposa? E quando ele entra e ele vê Aman em cima de Esther, ele fala, peraí, não somente o meu reino você quer, você também quer minha esposa? Então daqui, a Ahasverosh já estava sentindo que a Aman ali era malandra, era moleque maroto, e estava querendo o reino. Tanto é que ele falou, Ahasverosh também não era bobo. Quando ele viu a Aman falando que dá as roupas do rei, tudo pro cara que você gosta, Ahasverosh falou, cara, ele acha que é ele. Ele acha que é ele, tadinho. Então, a sorte virou. Pegaram, né, nesse momento chegou um cara chamado Herboná. É até interessante a história desse cara. Herboná, a gente vê uma vez no Perek Aleph, no primeiro capítulo sobre ele, que ele era um dos ajudantes de Aman. Só que no Perek 7, no capítulo 7, aparece Herboná enchendo Aman de pancada. Ele pega Aman, coloca uma máscara em Aman. Opa, máscara. Coloca uma máscara em Aman e fala, mano, tu vai ser condenado. E Aman vai todo apanhando e desesperado, não sei o que, não sei o que lá. A Ahasverosh então se reúne com Esther e Mordecai também. Não posso mudar meu decreto. Exatamente, se reúne com os dois. Esther e Mordecai. Mordecai entra ali na jogada, porque Mordecai sempre ficava no quintal ali. A Ahasverosh fala, olha, gente, eu não posso mudar meu decreto, desculpa, eu não posso mudar o dia, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso mudar as condições do decreto, vocês vão poder guerrear. Tá bom? Mordecai então avisa a galera falando, gente, mudou o decreto, a gente não vai morrer, não estamos condenados. Mas a gente vai ter que lutar, tal, não sei o quê. Então a Mistral nesse momento sente que a Kadosh Baruch Hu voltou, quer dizer, a Shem tá com a gente. A Shekhinah voltou e realmente quando eles vão pra guerra, é um milagre revelado, ninguém de Am Yisrael falece. Ninguém de Am Yisrael. Esther Amalcá, então depois desse evento, ela fica feliz, ela fala até pra, né, falou, vamos escrever sobre esse milagre que aconteceu, Megilat Esther, que legal, e nisso que ela pede, aquela forca que Aman tinha construído para matar Mordecai, na verdade, tanto Aman quanto os 10 filhos de Aman são enforcados naquela mesma forca, de novo, Midá Keneged Midá. A esposa, não lembro se ela morreu assim, eu acho que sim. Mas eu lembro, o que fica bem claro é Aman e os 10 filhos. Tanto que está Megilat Esther, está lá os 10 filhos, e tem Aman. E depois disso, é muito interessante, que Esther ainda vira e fala para Ahasverosh, amanhã, quando vierem Aman e os filhos, não, por favor, mate-os. E Ahasverosh fala, claro, eu vou matar. O que não faz o menor sentido na Megilat Esther. Porque eles já tinham morrido. Eu acabei de matar, filha, você não viu? Eles vão o quê? Vai ter ressurreição, eu vou ressuscitar para matar de novo? Não faz o menor sentido. E ali acaba a Megilat Esther com o filho de Esther, que era Koresh, trazendo a Mistral de volta para a Eretz Israel, para a terra de Israel, para a construção do segundo templo. Mas por que o filho era Goi? Então, o filho era Goi porque, na verdade, quem teve relação com Ahasverosh foi o Shindalet. Foi o Shindalet, foi o demônio de Esther. Portanto, não tinha... Para ser um Yehudi, tem que ser Neshama com Neshama. Não, ou Nefesh, pelo menos com Neshama. A mulher tem que estar com a Neshama dela. Como era só a Nefesh, era a parte mais animal, que era o demônio, então a alma judaica não entrou naquele corpo. Ela, aquele demônio que entrou depois em Esther, ela teve o filho. Entendeu? Mas espiritualmente tinha uma desconexão. Tanto que Koresh, ele tinha umas mitzvot que ele era obrigado a fazer, mas ele não era 100% Yehudi, que é um caso, uma exceção completamente à regra. O que é interessante que eu falei, por exemplo, por que Esther falou isso, os 10 filhos de Aman, por que a filha de Aman se matou e tudo. Se a gente for ver, e tem um remes gigantesco aqui em Megilat Esther, do famoso julgamento de Nuremberg. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, porque é muito famoso. Que tem umas letras aqui que são umas letras grandes e umas letras pequenas. E se a gente juntar, dá exatamente, se não me engano, 1948. Em 1948 foi o julgamento de Nuremberg, onde 10 nazistas foram condenados à morte por forca, e eram 11 nazistas, só que um nazista, ele tinha um cianeto, ele se matou, e depois descobriram que esse nazista, ele era homossexual. Então a gente entendeu dessa história, desse julgamento, e o 10º, né, interessante, que o 10º nazista, antes de morrer enforcado, ele grita, Purim Fest! Ele fala, festa de Purim! E ele morre enforcado. E aí, né, sempre um hidush que a gente sempre fala dessa festa,
que o julgamento de Nuremberg, na verdade, toda aquela galera ali, certeza, era a reencarnação dos 10 filhos de Haman. E aquele homossexual era a reencarnação da filha de Haman, que se matou. E você vê que morreram da mesma forma, quer dizer, ninguém aprendeu nada com essa história. Então, espero que vocês tenham essa gostado história de Puri, muito interessante.